quero dar o primeiro passo, fazer o primeiro investimento, mas todas aquelas informações confusas, letras, números, palavras diferentes na corretora, no banco, em sites de investimentos, revistas de investimento, vídeos no YouTube, te deixam muito mais confuso e com medo de fazer alguma coisa errada. Sim, um medinho porque é o seu dinheiro, é o primeiro investimento e isso é algo normal. O primeiro passo é sempre o mais difícil, porque a gente tá na inércia e a gente tem que se colocar em movimento. Então é basicamente a gente sair da zona de conforto. E essa é uma sensação difícil, é uma sensação de medo e você não precisa se preocupar porque todo mundo passa por isso. Eu não tenho dúvidas que o Tesouro Direto é a melhor porta de entrada para o mundo dos investimentos, porque ele não é só utilizado pelas pessoas mais conservadoras, mas por todo tipo de investidor, porque ele serve muito bem como reserva de emergência, ele serve muito bem para períodos como os atuais de crise, instabilidade. Então vai aqui o meu desejo de fazer esse vídeo para todo mundo que realmente está querendo dar esse primeiro passo, entrar na corretora, entender todos aqueles números, letras e saber o que fazer e garantir que tá certo. E antes de a gente continuar, só pra eu te avisar que eu tô fazendo uma série de vídeos para investidores iniciantes, o link vai estar aqui. Então também já se inscreve no canal, ativa ali os sininhos das notificações para garantir que você vai ver todos os vídeos assim que eles forem postados. O Tesouro Direto ele foi criado em 2002 como uma parceria da Bolsa de Valores com o governo federal, para que pessoas físicas, nós, pessoas normais, pudessem ter mais acessibilidade aos títulos do Tesouro Nacional. Então, por isso que era Tesouro Direto. Essa forma mais direta, é meio uma pegadinha, mas foi essa a ideia que eles tiveram. O Tesouro Direto não foi meu primeiro investimento, porque, sim, eu já estou investindo aí há mais de 10 anos, e o meu primeiro investimento, tirando poupança, que, claro, todo mundo já passou por lá, foram fundos de renda fixa DI, que investiam diretamente no Tesouro Direto. Infelizmente, há um tempo atrás, a gente não tinha tanto esse conhecimento que a gente poderia acessar diretamente corretoras, que era tão fácil. A gente acabava comprando fundos de investimento que eles nem eram muito bons, eles apenas compravam Tesouro Direto, davam a mesma rentabilidade pela falta de conhecimento e acessibilidade. O meu primeiro investimento foi em fundos DI, então eu queria saber qual foi o seu. Comenta aqui. Para a gente fazer um investimento no Tesouro Direto, a gente precisa ter uma conta numa corretora. E eu já fiz vários vídeos sobre contas em corretoras, eu vou deixar os links aqui em cima. E eu também fiz um vídeo só sobre o Tesouro Direto, caso você tenha alguma dúvida no que é cada título, maiores especificidades de cada um, sobre os riscos do Tesouro e também sobre a tributação. Dá uma olhadinha, ele vai estar no cardzinho aqui em cima do vídeo. E vem comigo para a tela do meu computador. Antes de mostrar tudo no site da corretora, eu escolhi a corretora Rico, não por nenhuma preferência pessoal, nem nada, simplesmente porque é uma corretora que eu acabei abrindo uma conta numa série de vídeos que eu fiz sobre abertura de conta, que não tem nenhum investimento, não tem nada, então fica bem fácil. Todos os investimentos no Tesouro Direto, eles são muito semelhantes em todas as corretoras, então você não vai ter nenhum mistério que tem numa outra corretora, que essa não tem. Então, só para você saber que esse processo, ele é muito parecido em todas as outras. Você entrando aqui, fazendo o seu login, você vai vir na aba aqui, ó, Tesouro Direto. Em algumas corretoras, isso vai estar junto da parte de renda fixa, mas sem mistérios. Quando você chegar na página do Tesouro Direto, você vai ver que vai ter vários tipos de títulos com vários nomes diferentes, taxas diferentes, vencimentos diferentes, e são algumas coisinhas bem simples que não são mistérios, é apenas para você identificar um certo padrão. A gente vai explicar esses padrões agora e com certeza você vai conseguir entender como escolher cada um desses títulos. Para começar, a gente tem basicamente 3 tipos de títulos: o Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA. Lembrando que eu já falei sobre todos esses títulos, para que tipo de investidor ele é, para que objetivo, no meu vídeo sobre o Tesouro Direto. De novo, tá aqui em cima, vai lá assistir, mas só depois que a gente terminar esse vídeo aqui. Então, você vai ver o nome do título e em seguida vai ter o ano, esse vai ser o ano de vencimento daquele título. Você fica até aquele período, você vai ter esse valor, conforme com essa taxazinha ali que estão mostrando, vai cair de volta na conta da sua corretora para que você possa reinvestir de novo. Mas atenção, você não precisa ficar até o vencimento, você pode resgatar antes. Os títulos do Tesouro Direto, eles têm aí 2 dias de liquidez, então é mais ou menos esse prazo que eles demoram para quando você solicita o resgate, o dinheiro cai na sua conta. Mas como eu já expliquei no outro vídeo que eu já citei, porque esses 2 vídeos eles são bem parceirinhos, assim, eles são complementares, esses títulos eles podem sofrer marcação a mercado, principalmente o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA. Então, do momento que você adquiriu o título até o vencimento,
esse título ele pode oscilar bastante. Infelizmente, talvez vai te dar taxas negativas ou até pode dar taxas maiores. Só que se você manter até o vencimento, ele vai pagar exatamente essa taxa que está mostrando aqui. O ideal para você, iniciante, é adquirir esse título querendo realmente ficar até o prazo de vencimento para ganhar essa taxa. Isso é um ponto mais avançado que você não precisa se preocupar com isso. Você pode ver que existem diversas opções. Tem desde para vencimento em 2026, como para 2045. As taxas vão mudar um pouquinho. Quanto mais longo o título, maior geralmente vão ser essas taxas. Você pode ver que aqui, ó, em 2020 tem essa, em 2045 tem essa. Porque como o prazo é maior, existe um risco maior percebido. Então é necessário que o título pague um pouquinho mais de taxa como um prêmio de risco, por você estar aí 19 anos a mais nesse investimento. O Tesouro IPCA+, ele vai sempre pagar a inflação, que é calculada pelo IPCA, mais esse prêmiozinho de risco. Esse prêmio de risco ele pode variar segundo a nossa economia, as perspectivas que tiverem. A gente também vai ter o Tesouro Pré-fixado. Você pode ver também que quanto mais longo, a taxa também vai ser maior, por causa da mesma visão. Quanto mais tempo você for deixar esse dinheiro, maior essa sua percepção de risco. Claro que esses valores eles vão sendo ajustados diariamente pelas variações da economia, perspectivas, expectativas dos investidores, são diversos fatores que fazem esse preço, ele varia diariamente, mas no momento que você adquire o título, você garantiu esse valor, essa taxa, até o vencimento. A gente tem o Tesouro Selic, que ele é o mais seguro, é o mais padrão, certinho, bonitinho, ele vai estar te rendendo a variação diária da taxa Selic. Gabi, o que é isso? A taxa Selic está em 3% ao ano atualmente, então ele vai estar pagando isso sendo reajustado diariamente. Se por um acaso no próximo Comitê de Política Monetária, que é o comitê que eles decidem quanto vai ser a taxa Selic, eles decidem aumentar, o Tesouro Selic a partir desse dia vai ter as rentabilidades diárias maiores. O passado não vai ajustar. Então a mesma coisa se o Comitê de Política Monetária decide baixar. A partir daquele dia, o Tesouro Selic vai ter rentabilidades diárias mais baixas. Ou seja, a grande diferença é que o Tesouro Selic ele vai ajustando todo dia, então não tem essa oscilação da sua taxa de juros como nos outros dois títulos tem. Por isso eles têm uma característica muito mais de longo prazo. Isso, claro, o Tesouro Prefixado e o Tesouro IPCA. Agora vamos ir para um ponto que muita gente tem dúvida. Aqui, valor mínimo e valor inteiro. O que acontece? O Tesouro Direto são títulos do governo federal. Esse título ele tem um valor completo, mas você não precisa comprar esse título por completo. Você pode comprar frações desse título. Por exemplo, aqui, o Tesouro Selic, o título do valor completo dele é R$ 10.605,77. Mas você pode comprar de 1 em 1% desse investimento. Por isso que esse é o valor mínimo. Você só vai conseguir comprar esses valores, ou seja, R$106 ou R$212 aí nessas frações de 1 em 1%. Você pode comprar 99%, 57%, como você preferir, desses outros títulos também. Só que você pode ver que, por exemplo, o Tesouro Prefixado 2026, 1% seria R$ 6,72. Mas o mínimo solicitado pelo governo federal é uma compra de R$ 30. Então ele vai ajustar essa percentual para que o valor fique acima de R$ 30. Mas depois você pode ir comprando em 1% normal. Não se preocupa que você não precisa fazer esse cálculo de cabeça quando você seleciona aqui, por exemplo, ó, no momento que você tá na compra, a corretora vai calcular isso automaticamente para você, então você não precisa se preocupar. Por exemplo, se eu colocar aqui R$ 50, você viu que ele ajusta automaticamente para ficar nessas quebras de 1 em 1%. Então não se preocupa, ó, eu não consegui comprar R$ 50, mas foi 44,25, que daria 5% do título. Caso eu queira um pouquinho mais, você pode ver que ele ajustou. Eu só conseguia comprar ou 44 uns quebrados ou 53 e uns quebrados, porque são esses percentuais. Então a corretora ajusta isso
diretamente pra você, você não precisa se preocupar, você coloca aí mais ou menos quanto você quer, você vai colocar a sua senha na corretora e clicar em comprar. Em mais ou menos um dia vai estar aquele dinheirinho ali certinho, você não precisa se preocupar, você vai vendo os ajustes diários, só fica atenta que no primeiro mês de investimento, você vai ter IOF na tributação dos seus rendimentos. Então isso pode meio que comer toda a sua rentabilidade, mas não se preocupa. Se você ficar mais de um mês, esse IOF ele não é cobrado, você vai ter rentabilidade, então é muito importante você investir no Tesouro Direto para deixar esse dinheiro por pelo menos um mês para não ter essa rentabilidade prejudicada. Como eu já falei, o Tesouro Direto, ele sinceramente é um investimento muito seguro e não tem muito mistério. É um lugar excelente para você começar na sua vida de investimento, você aplicar os seus primeiros recursos para ir formando a sua reserva de emergência, ou mesmo se você é um investidor mais conservador, já colocar um bom investimento ali. E tudo que tá te impedindo de você fazer esse primeiro passo é o comodismo. Eu tô aqui realmente para te tirar disso. Então eu fico muito feliz que você ficou até aqui. Se você investir no Tesouro Direto por causa desse vídeo, com essa minha ajuda, eu peço que você comente aqui ou entre em contato comigo nas minhas redes sociais, que vai ser um prazer imenso. Um grande beijo e até a próxima!